Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos o universo da cannabis medicinal, suas aplicações, ciência e regulamentações. No vídeo de hoje, vamos fazer uma viagem pela história da cannabis no Brasil, abordando desde a sua importância na farmacopeia até os recentes avanços que estão moldando seu uso medicinal no país. Você sabia que a cannabis já foi um componente essencial na medicina brasileira, mas acabou banida por quase um século, e que sua reincorporação à farmacopeia brasileira em 2024, este ano, é um marco histórico que consolida décadas de lutas e pesquisas? Fique com a gente para entender como chegamos até aqui, quais são os principais desafios e o que o futuro reserva para a cannabis medicinal no Brasil. Se você curte ciência, saúde e informação, este vídeo é para você. Vamos começar com um pouco de história. A cannabis tem sido utilizada pela humanidade há milhares de anos. No Brasil, sua história começa com a chegada dos povos africanos, escravizados, que trouxeram conhecimentos sobre o uso medicinal e espiritual desta planta. Na primeira edição da Farmacopeia Brasileira, publicada em 1929, a cannabis foi incluída como uma planta medicinal importante, utilizada para tratar condições como dores crônicas, insônia e até mesmo sintomas relacionados a problemas respiratórios. Essa inclusão demonstrava o reconhecimento científico e social de seu valor terapêutico. Entretanto, no final da década de 30, a cannabis foi retirada da farmacopeia, em um contexto de políticas proibicionistas internacionais impulsionadas por preconceitos raciais e sociais. A planta, que fazia parte de práticas culturais e medicinais, foi demonizada e proibida. Décadas se passaram, até que, na virada do século, a ciência começou a mudar essa narrativa. Pesquisas sobre os canabinoides, os compostos ativos da planta, como o canabidiol, CBD, e o tetrahidrocannabinol, THC, mostraram que a cannabis tinha propriedades terapêuticas únicas. Esses estudos reacenderam o debate sobre sua importância medicinal e culminaram em um momento histórico. Neste ano, a cannabis foi reincorporada à farmacopeia brasileira. Essa reincorporação representa mais do que um avanço técnico. Ela simboliza o retorno de um recurso valioso à medicina brasileira, alinhando nosso país a tendências globais de aceitação da cannabis medicinal. É um marco que também abre caminhos para novas regulamentações e para o fortalecimento de pesquisas científicas nacionais. Com o avanço das pesquisas científicas e o aumento da demanda social, a regulamentação da cannabis no Brasil começou a evoluir, especialmente nas últimas 2 décadas. A Portaria 344 de 98 foi um marco inicial, que incluiu a cannabis na lista de substâncias controladas. Apesar de restringir seu uso, a portaria foi a base para regulamentações futuras, permitindo avanços como o uso medicinal em situações específicas. Em 2006, a Lei 11.343, popularmente conhecida como Lei de Drogas, estabeleceu o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Embora seu foco fosse a repressão ao tráfico, a lei trouxe uma abertura para o uso medicinal e científico da cannabis sobre autorização específica. A RDC 3 de 2015 e 17 do mesmo ano foram resoluções verdadeiras divisores de águas. Pela primeira vez, permitiram a incorporação de medicamentos à base de cannabis, como o canabidiol e outros, para o tratamento de condições mais graves. Isso foi possível graças a decisões judiciais provocadas pela luta de famílias desesperadas por tratamentos mais eficazes. Em 2019, temos a RDC 327, um marco regulatório significativo. A resolução definiu regras claras para a fabricação, importação e comercialização de medicamentos de cannabis no Brasil. Pela primeira vez, empresas brasileiras puderam entrar neste mercado desde que seguissem rigorosos padrões de qualidade. Já em 2020 e 2021, a RDC 335 e 570 trouxeram atualizações e ajustes importantes, como a inclusão de novos critérios de segurança para os medicamentos e uma maior clareza sobre a sua prescrição. Já em 2022, a RDC 660 foi uma resolução que deu mais um passo adiante, permitindo a importação de produtos por pessoas físicas de forma simplificada, ampliando o acesso para pacientes com prescrição médica. Já em 2019, até agora, estão atualizando a RDC 327. Essa revisão está buscando adaptar as regulamentações às demandas crescentes e aos avanços científicos, que estão refletindo um compromisso com a evolução contínua do tratamento e da regulamentação.
A Lei 17.618 e a norma técnica 35, ambas de 2023, foram marcos importantes no estabelecimento de políticas de distribuição gratuita de medicamentos à base de cannabis em São Paulo, o que reforça a necessidade de tornar esses tratamentos acessíveis para todos os brasileiros. Esses marcos mostram como a regulamentação está acompanhando a ciência e as demandas sociais, ainda que de forma gradual. O próximo grande desafio é regulamentar o cultivo nacional, algo que reduziria custos e aumentaria a autonomia do país nesse setor. A cada avanço regulatório, histórias reais ilustram a importância da cannabis medicinal. Nos anos de 2010, mães de crianças com epilepsia refratária, como Catiele Fischer, se tornaram símbolos dessa luta. Elas enfrentaram barreiras legais, preconceitos e até riscos de criminalização para garantir que seus filhos tivessem acesso ao canabidiol. Essas batalhas emocionaram o país e sensibilizaram as autoridades, levando à aprovação de resoluções como a RDC número 17 de 2015. As associações como a PEP também tiveram um papel vital nesse processo. Criadas para apoiar famílias e oferecer informações, essas organizações se tornaram vozes fundamentais na luta pela regulamentação. Finalmente, olhando para o futuro, vemos um cenário promissor, mas ainda desafiador. Projetos de lei como o PL 89 de 2023 e a 3435 do mesmo ano propõem regulamentar o cultivo e expandir o acesso aos medicamentos do SUS. Se aprovados, esses projetos podem transformar o Brasil e se tornar referência na área. Além disso, regulamentação do cultivo nacional é essencial para reduzir custos e garantir sustentabilidade do mercado. Atualmente, dependemos da importação, o que limita o acesso para muitos pacientes. No cenário internacional, países como o Canadá, Uruguai e Israel mostram que é possível integrar a cannabis à saúde pública de forma eficiente. O Brasil tem muito a aprender com esses modelos e, ao mesmo tempo, a oportunidade de criar soluções inovadoras. A trajetória da cannabis medicinal no Brasil é uma história de desafios, superação e avanços significativos. Com a ciência, a regulamentação e a sociedade caminhando juntas, o futuro promete ainda mais inovações e acessibilidade. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e comente. Como você vê o futuro da cannabis medicinal no Brasil? Até a próxima!